Eu sou o Carlos Galdino e estão comigo hoje Daniel Pimentel. E Diógenes Laertius. Turma das antigas, né, do Politcast, e vamos lá. Noir. Politcast News. Então a primeira notícia não é tão nova assim, mas para a gente dar opiniões a respeito, mas é uma coisa que todo mundo já está sabendo, que foi a salvação de Temer. O resumo é que ele tinha uma denúncia do Procurador-Geral da República. Essa denúncia foi analisada em comissão lá da Câmara, foi feito um parecer para ser aceita, mas houve um parecer paralelo contrário para recusar a denúncia, e foram votar no plenário para ver se a denúncia ia ser aceita ou não, o que significa que se fosse aceita a investigação iria ocorrer, então ele seria afastado, não é isso? Pelo período da investigação, depois voltaria se o período expirasse ou se as investigações não resultassem em nada. Mas o que acontece é que, após várias reuniões com vários deputados, com farta liberação de verba para esses deputados, o Temer acabou ficando por lá. Mesmo com a oposição manobrando para que a votação acontecesse no horário nobre, para a população ver o que estava acontecendo, na esperança de que isso iria constranger mais os deputados, não deu certo e o Temer fica. Sim, na minha opinião, ele não vai sair porque há um jogo político dentro lá da Câmara do Senado e, tipo, há tempos que tentam barrar, por exemplo, algumas medidas que o Temer tem tomado, enfiado goela abaixo na sociedade, e aí a voz do povo vai contra o que ele está tentando fazer, como reformas políticas e tantas outras medidas, e mesmo assim o Temer continua fazendo do jeito que ele vai estar fazendo, e simplesmente os políticos, quem está lá no poder, dá um jeito de salvar a pele do Temer. Então eu acho que ele vai levando, certo, em banho-maria até o final do mandato dele, e quando terminar ele sai, pronto, fechou, e aí eu acho que não vai dar em nada. Sinceramente, eu acho que ele não vai sair mais. Como o Carlos só havia anunciado aí, claramente, né, foi uma coisa que foi coberta pela mídia durante toda a semana que precedeu a reunião, que precedeu esse encontro, que houve a livre liberação, troca de favores, que favoreceu justamente os apoiadores do atual governo, né? No caso, o pessoal da direita. Não, e também se reunindo com os que tinham se posicionado como indecisos, né? Exatamente. Para a proposta poder avançar, no caso, para começar a dar início às investigações, a esquerda tinha que ter uma quantidade de votos muito, muito alta, e infelizmente não conseguiu alcançar devido a... 2/3, né? Exatamente, devido ao número de... tanto de abstenções, né, que teve bastante, como também dos que votaram pró-governo. Mas o que a gente pode observar é que, diferente de outras transmissões, como por exemplo a do impeachment e demais que foram transmitidas pela TV Câmara, dessa vez houve, apesar da esquerda não ter conseguido os valores corretos de 2/3 da Câmara, não foi o valor de votos a favor, no caso, a favor das investigações, foi bem alto. Ou seja, isso mostra que cada vez mais, mesmo depois das propostas do atual governo do presidente ali, de fazer toda aquela negociação em troca de favores para conseguir apoiadores, isso não foi o suficiente para barrar o quão, sim, como é que eu posso falar? E reflete a insatisfação por parte dos representando ou estariam representando o povo, correto? Tivemos também aí o voto do Sérgio Reis, que foi a favor das investigações, o famoso cantor aí, também do Tiririca. E o que se pôde observar muito foi que muitos seguiram como é que eu posso dizer? A orientação, né? Orientação do partido, justamente, cara. Muito obrigado. Muitos seguiram a orientação do partido, favorecendo claramente o PMDB, que era o da casa, né?
turminha do PMDB lá, e outros grupos de direito, como o PSDB também, teve muitos votos a favor da casa. E é isso. O que está acontecendo é um jogo de poder. Vocês viram que tiraram a Dilma e nunca mais a Dilma sequer foi mencionada em nenhuma investigação. E sequer foi comprovado veridicamente a sua ocupação ilícita em contratos e por aí vai. Pois é. Agora, uma coisa que eu não sei se está sendo coberto adequadamente na mídia, se está sendo assim apontado isso, é que esse tipo de manobra, né, de você prometer ministérios, verbas, essas coisas para aprovação de um projeto de lei já é uma coisa condenável, né, uma falta de vergonha, um negócio desse. E quando você faz isso para fugir da investigação criminal, a manobra que o presidente fez foi de compra de posição de juízes, né? Que os deputados estavam fazendo um julgamento preliminar. Então você está comprando juízes. Mas as notícias foram passadas de maneira tão simplista, não condenando a forma com que cada telejornal foi responsável de passar, mas dada a atual situação do governo também, a situação política foi passada de maneira tão simplista que o pessoal não consegue absorver tamanha gravidade que é isso. E aí eu já tenho um outro ponto que eu acho que aconteceu na mesma época, que foi aquela pesquisa de apoio, né? A pesquisa popular de apoio, satisfação com o governo, que só 5%, né, apoiavam o governo, consideravam o governo bom ou ótimo. Acho que só a família do Temer mesmo que votou a favor. Não, tem um bocado de gente, a família dele nem é tão grande assim, mas o problema é que esses 5% representam justamente a alta burguesia brasileira, os caciques, né, desses partidos políticos. E a alta burguesia é quem detém os meios de comunicação, né, é justamente essa turma. Então essa turma, esses 5%, eles têm, como dizem, bala na agulha para manter o Temer lá no poder, mesmo sendo só 5%, porque economicamente é bem fácil eles representem mais de 50% da economia do país. E o interessante é que, com bem mais aprovação do que 5%, né, outros presidentes sofreram impeachment rapidamente, né? No caso do Brasil, os dois casos que nós tivemos, com o Collor e a Dilma. A Dilma tinha 9%, não era? Pois é, bem mais do que 5% e houve impeachment, né? Enquanto que o Temer está somente com 5% de aprovação e permanece no poder, fazendo toda essa jogada política, como vocês já tinham mencionado, né? De juntar políticos, fazer compra, entre aspas, de votos de juízes, entre outros, e permanece no poder e, pelo jeito, vai permanecer até o final do mandato, porque tá com costa quente. Só um detalhezinho que o Daniel falou, né? A Dilma caiu com 9% numa acusação de prática contábil, assim, de manobra contábil. Isso. O Temer com 5%, uma acusação de crime, se sustentou. Estamos nós realmente em uma crise? Porque, sinceramente, as ações que o governo vem tomando, não me vem aos olhos uma crise realmente que o Brasil está passando, apesar de que todos os dias os jornais mostram, né, o índice de desemprego, fábricas fechando, redução de pessoal do setor público, privado, enfim, mas eu não vejo o governo deixando de arrecadar, certo? Todos pagam seus impostos em dia, então há uma circulação de imposto ali que mantém o governo vivo, entre aspas. Vejo também algumas atitudes, como por exemplo, em outubro do ano passado, Michel Temer aprovou uma lei, certo? Não sei se é bem lei, mas ele aprovou o que o governo do Lula e a Dilma continuou, certo? Que seria, por exemplo, a adoção do software livre. Então, durante esses mais de 8 anos, né, e fomentando o software livre, ou seja, desenvolvendo nossas próprias tecnologias e utilizando softwares que, assim, quem não sabe o que é software livre, por favor, dá uma olhadinha nos
podcasts anteriores do Politicast, que consta, teve um bate-papo só sobre isso, sobre software livre. Então, o governo adotou o software livre e ele acabou economizando muito. Então, esse dinheiro foi investido em educação, em segurança pública, entre outros. Porém, o Temer, ele sancionou essa lei que adquiria algumas licenças de um sistema operacional proprietário, que no caso é o Windows, e essa aquisição foi cerca de 200 milhões, certo, de reais. Então, se um país que está em crise, ou seja, em outubro do ano passado o país já estava passando por essa crise, certo? Ainda estamos nessa crise, apesar que estamos melhorando segundo os índices, né, que vem mostrando da Bolsa de Valores, do índice de inflação, entre outros. Mas se estamos em crise, por que adotar um tipo de atitude dessa, certo? Então, dos milhões, é muito dinheiro que poderia ser investido em outros setores que estão, entre aspas, em crise. Então, realmente estamos em crise, ou a crise só existe para nós, que somos o povo, somos o elo fraco, que deveríamos ser o elo forte, na verdade, né? Já que o povo é quem dita as regras para que o governo tome as decisões corretas para servir ao povo, ou realmente é uma crise que o governo impõe e nós abraçamos como um tipo de lavagem cerebral para simplesmente fazer o que o governo quer, ou seja, o governo quer mudar, fazer um tipo de reforma política, uma reforma previdenciária, ou o que for, e aí joga sempre essa parte da crise que precisa, isso tem um rombo, enquanto isso vários juízes, né, ainda bem que pelo menos foi vetado o 17, se não me engano, por cento que eles pediram, os desembargadores, não lembro se foi juiz ou foi desembargadores, mas realmente estamos em crise ou não? Pois é só observação, né? Os episódios sobre software livre foram o 51, 52 e 53, se você quiser ouvir, né? Episódios do Politicast. Aproveitando, um abraço pro Adonai, que participou daquela gravação, e pra turma lá do Papo Livre, né? Tá muito bacana o podcast deles, que é temático especificamente de software livre. Inclusive, um abraço para a Nawak também, que participou. Não, a Nawak participou desse não, participou de redes sociais, né? Mas merece um abraço, meu assim. Foi o Aruin que participou, não foi? Oi? O Aruin que participou junto com o Adonai, não foi isso? Não, foi só a Adonai e você, e eu. Ah, foi, verdade. É o certo. som. Sim, voltando à questão da crise, né? O triste dessa história da escorregada do Temer, da acusação, é que além daquele dinheiro lá, daquela liberação para emendas parlamentares, né, que teve, da negociação de ministérios, tem outras coisas que foram negociadas também em bastidores que a gente não tem ainda noção clara de até onde foi essa negociação, mas provavelmente envolveu a questão do conflito entre o pessoal do agronegócio e os indígenas para tirar terras dos indígenas, envolveu várias outras coisas assim que o prejuízo para o país, assim, principalmente para os grupos menores, né, minoritários, vai ser enorme e a gente só vai ter percepção mais clara disso com o passar do tempo. E até esse aumento de imposto que teve no combustível foi provavelmente em parte para isso, né? Porque para fazer um aumento desses, o protocolo é que seja respeitado um prazo, né, entre a intenção assim, e a execução. E foi de uma hora para outra. Pois é. O que, assim, já é um indício de que ficou um buraco, assim, o buraco veio de uma hora para outra, que bate mais ou menos com essa época de negociação para o Temer escapar da acusação. E só um adendo, né? Essa questão da gasolina, saiu uma matéria, inclusive, que a própria Petrobras, ela vende a mesma gasolina para, se não me engano, Uruguai e Paraguai por menos de R$1,50, enquanto que aqui estão empurrando R$4, R$3,90 e tanto, para nós que fabricamos, né, que refinamos o nosso próprio combustível. Então, há uma divergência, né, de informações, de valores que o governo, que a própria Petrobras, não sei qual é a jogada, mas existe isso, né?
Eu não tenho formação em humanas, assim, mas o que eu entendo, pelo que eu li, e acesso que eu tive a informação desse tipo, é que o conceito de fascismo, né, tem a ver com a intolerância e o medo, né, que leva a agir de forma violenta de pessoas que pensem de forma diferente. Uma tentativa uma forma de comportamento que impõe a sua forma de pensar. Ninguém mais pode pensar de jeito diferente, e isso se reforça num senso comum da população, de modo que em regimes fascistas o que acaba acontecendo é que o que está no senso comum da população acaba sendo seguido, né, algumas coisas desse senso comum, mesmo que isso implique em assassinatos de certos grupos, em eliminação de certos grupos menores. Pelo menos é o que eu entendo, né? E dito isso, eu queria dizer que a gente está num risco cada vez maior de aparecerem regimes fascistas por aí afora. Então, pessoal, recentemente houve uma notícia que espantou a maioria das pessoas na internet, dada o tempo atual e como foi retrógrado esse movimento que não se... O que acontece? Não sei se vocês sabem, mas houve uma guerra civil nos Estados Unidos, em qual uma parte dele quis se desvincular dos Estados Unidos entre si, né? Ele quis se desvincular justamente para impedir a abolição da escravatura, ou seja, uma parte mais conservadora queria continuar com as atividades escravocratas, que eram trabalhos escravos e tudo mais. Nesse tempo houve uma guerra civil. Dentre os estados que estavam querendo se emancipar, houve um coronel, ou foi um general, não me lembro agora, que defendeu esse lado escravocrata. Então, nessa cidade, nos tempos atuais, há muito tempo existia uma estátua desse militar. E agora houve um movimento justamente a favor da retirada dessa estátua. Por quê? Porque ela representava um símbolo de opressão. Um símbolo de um general, um símbolo de um militar que lutou a favor da escravidão, no caso. De uma praça, não me engano, eu não me lembro agora o nome da cidade dos Estados Unidos. O que aconteceu? Isso motivou a extrema-direita, fazendo referência ao movimento da Ku Klux Klan, a fazer uma marcha na cidade, gritando palavras de ódio, como, por exemplo, vocês não vão me substituir, para as minorias como negros, desafortunadas, homossexuais e tudo mais. Nesse mesmo momento, um grupo de estudantes e pessoas civis comuns, só que com outros pensamentos, também resolveram se manifestar contra a atitude desses neonazistas. Chegou um momento que houve uma colisão entre esses, mas não colisão não seria a palavra melhor para definir isso, mas que houve um conflito, obrigado, Cássio, que houve um conflito entre esses dois grupos. Inclusive motivou o presidente Trump, que é bem conhecido pelo seu discurso bem simplista e por muitas vezes muito crítico, no caso, motivou ele a declarar que esses atos de racismo empregados por esse grupo neonazista não serão perdoados e não passarão em branco. Havendo esse conflito, a cidade nos Estados Unidos está passando por momentos difíceis agora. A polícia tenta trabalhar mais para acalmar esses grupos que têm se enfrentado bastante, causou inclusive 3 mortes, salvo engano. E no último conflito que eu pude observar pela televisão, um carro inclusive foi jogado contra a multidão. Inclusive morreu, né? Uma pessoa e várias ficaram feridas. Isso, justamente. Isso representa uma completa regressão dos tempos atuais. Nós estamos em 2017. Quer dizer, a história está voltando, está dando um passo para trás. Não, na verdade, nenhum, está voltando vários passos para trás. Mas não diz que a história se repete, né? Isso, justamente. Mas a gente também aprende com os erros, né? Ou ao menos deveria aprender. Como diz Humberto Gessinger, a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Se a história está mal contada, a gente fica suscetível a repetir os mesmos erros. Exatamente.
você não pode dizer nem que isso é ignorância, o que simplesmente é burrice. Se você dissesse que uns 20, 30 anos atrás que a internet sequer existia, que para você ter acesso à informação teria que procurar uma biblioteca, os grandes centros, mas hoje, nessa área da informatização, você tem um conhecimento mais perto de você. Só que, por outro lado, as redes sociais criam as bolhas, né? Justamente, as bolhas E aí sociais. você, dentro daquela bolha, acha que o seu posicionamento é unanimidade. Exatamente. Você se cerca de pessoas que têm pensamentos similares àquilo ali. Acaba criando não sai daquele nicho ali, certo? E o triste desse tipo de coisa, né, de ver pessoas brancas fazendo protestos contra porque eles falam, o discurso pode ser de direitos, de que eles não querem ser substituídos, essas coisas todas, mas na verdade é um grupo que sempre teve privilégios e está resistindo a ceder parte desses privilégios para garantir direitos de grupos que nunca tinham direitos antes. Então é um absurdo um negócio desse. E não é só lá que a gente está vendo esse tipo de coisas absurdas de um modo geral. Não são episódios isolados, né? Aqui no Brasil a gente teve, nesse fim de semana recente, um caso lá na Unifesp, em que haveria uma consulta pública, né, para definir algumas questões políticas da educação na universidade. E a notícia que a gente tem é que chegou um contingente grande de militares para participar disso, e eles ficaram intimidando o pessoal da comunidade acadêmica e tentando votar, assim, aprovar à força as posições que eles queriam, que envolviam, por exemplo, substituir a expressão direitos humanos por direitos civis. E isso aí está começando a acontecer pelo mundo. Eu acho que, em parte, o timing desse acontecimento deve ter a ver com a ascensão das redes sociais e as bolhas que apareceram. Deve ter a ver também com a rotina que a gente é obrigado a seguir no mundo capitalista, né? De sempre consumindo coisas, ter cada vez menos tempo para pensar, para analisar o que está acontecendo. Eu acho que junta isso tudo, aí junta com a insatisfação, crises, né? E assim, essas coisas que a gente achava que já estavam enterradas há muito tempo, essas coisas altamente nocivas começam a voltar. Pois é, talvez estamos retrocedendo realmente, né? Inclusive tem até um movimento tecnológico que o pessoal está voltando a usar telefones tradicionais, que não são telefones inteligentes, os smartphones, né? Talvez seja um movimento hipster ou não sei. Mas há uma tendência para esse lado, né? Então talvez a própria política está regredindo, né? Apesar que nos Estados Unidos eles têm uma política um pouquinho diferente que aqui do Brasil, né? Por exemplo, é viável segundo o governo, viável não é a palavra bem certa, mas é possível as pessoas criar, por exemplo, qualquer tipo de grupo, certo? Grupo nazista, grupo que for, fazer protesto nas ruas, que a lei americana ela apoia esse tipo de livre expressão. Aqui no Brasil, por exemplo, já é um pouquinho diferente, né? Grupos racistas, por exemplo, que é crime, né? Então, aqui no Brasil tem uma política um pouco mais rígida. Lá nos Estados Unidos, não. Eles têm um foco mais aberto. Por isso que, inclusive, teve essa passeata em que aconteceu essa tragédia, né? Que eles se enfrentaram, polícia, brancos, negros, latinos, entre outros, e acabou tendo fatalidades. Pois é, então, por hoje é isso. Querem deixar algum recado final? Software livre é vida. Política também. É isso aí, galerinha. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Pois é isso. Fiquem de olho aí no que está acontecendo na sociedade. Vamos ter mais tolerância. Lembrar que a gente vive num ambiente cada vez mais plural, onde
ideologias, posicionamentos se tornam cada vez mais segmentados, então a gente precisa aprender a dialogar, a conciliar, chegar a consensos, né? Mesmo quem pensa diferente. É assim que a gente consegue impedir que coisas piores aconteçam, né? Que acabe descambando para um autoritarismo no nosso país querido e pequenininho. Mas é isso, política faz parte da vida. Política e liberdade. E até a próxima.